E eles dão para você. Para mim. Então aí no trabalho. Lá também no trabalho tem isso aí. Segunda a sexta, palavra, oração. Palavra e oração lá de segunda a sexta e todo dia. Quando eu não tenho, né? Cadê o irmão? Cadê o irmão? Se cair demoniado lá, é sem noção. Atualmente está se difundindo um termo chamado espaço virtual. Sim. Isso se encaixa, digamos, porque no tempo da pandemia houve aquela questão das pessoas não irem para os cultos e os cultos eram online. Sim. Então, digamos assim, o pastor faz o culto na igreja, só que o espaço é virtual. Essa proteção inclui. Olha, não há lei para isso ainda, mas assim, eu diria dizer que sim. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a questão, por exemplo, da pandemia não. Não continuar para a pandemia. Deixa eu só. Aqui tem que ser aqui, ó. Na pandemia, só me dizer aqui. Teve aqui, na verdade, a sala do juiz. Aqui é a do juiz aqui. Certo? E aqui os advogados. Correto? Ou seja, não existia nenhuma lei que dissesse assim, que o juiz poderia fazer uma audiência, na verdade, com advogados, vir por videoconferência. Mas foi isso aqui. Entendeu? Então, ou seja, na verdade, não existia nenhuma lei. Da minha forma que não existia lei aqui em relação a isso aqui, na verdade, os cultos foram feitos, na verdade, via online, na verdade, e não tinha nenhuma lei que proibisse isso. Então, ou seja, como não há nenhuma lei que proíba, na verdade, então, eu creio, evidentemente, que isso, na verdade, talvez é igual aqui também. Por quê? Porque se você observa, como diz assim, que o espaço do culto, na verdade, ele é garantido, na verdade, isso por quê? Inclui, por exemplo, aqui a sua crença aqui e tal, inclui, na verdade, a sua igreja, e é como se fosse, por exemplo, a extensão da sua igreja. Está compreendendo? Mesmo no momento dele. Então, assim, eu creio, na verdade, que isso enquadra aqui também. Embora não haja nem para isso. Entendeu? Entendeu? Não direito. Pastor, e através dessa Embora não haja nem para isso. Através dessa pandemia que a gente tivemos uma aula, que eu lembro muito bem, que falou sobre aí lançaram a igreja do metaverso, se não me engano, um negócio assim. Isso eu quero não. Uma igreja, tipo assim, de virtual. Um negócio assim que você está em casa. Foi isso mesmo, aula que a gente teve? Professor Robson. Uma aula que você está em casa e o seu boneco, um boneco representando você. Está na igreja, ouvindo a palavra, orando. Metaverso? Metaverso. Rapaz, você sabe a aula que a gente teve aqui sobre isso. Tentando lembrar. Porque assim, a questão é o seguinte, no direito, às vezes, é muito por Não leva lá, então lançou essa aula. Não sei o que é. Não, por exemplo. Assim, por exemplo. Ó, viu? Ó, quando no direito, por exemplo, quando a lei é omissa em relação ao caso, o juiz ele vai aplicar o caso de acordo com a analogia, com os princípios e costumes. Entendeu? Então, por exemplo, a questão da sua pergunta em relação aos o espaço virtual ele também se abrange, na verdade, em relação à produção, eu creio que sim. Né? Não há lei para isso, defina isso, mas como foi um evento episódico, ou seja, que não tinha. A pandemia ela trouxe um bocado de novidade. Né? Então, por exemplo, eu fiz as minhas audiências por videoconferência. Né? Mas não existe nenhuma lei que disse assim, você pode fazer a audiência assim. Está compreendendo? Assim como um sou. Então, eu creio que sim, o espaço virtual ele também protegeu tudo. Embora não haja lei para isso. Se houver uma lei, por exemplo, que me abordar uma lei que não é protegida, aí é poderia ser. Mas a minha forma de chegar, a minha lógica, com uma lei para isso, eu creio que sim. Mas o professor trouxe isso para a gente entender que o inimigo já está preparando isso aí para tentar tirar o povo da igreja. Se você para a igreja não fica em casa. As pessoas ficaram em casa, rapaz. Se está nisso até hoje, está nisso até hoje, esse negócio. Se bem que, na verdade, isso aí, espiritualmente falando, eu não creio que é. Porque, por exemplo, quando você vê aquela passagem de, eu acho que é Mateus, João,
Jesus e a João 4. João 4, ele diz assim, Senhor, aqui é o local de adoração, lá. Os painéis diziam que era no Isso, monte. Aí eu falo assim, não, nem a hora. E que nem aqui neste monte, Exatamente. e nem. Aí você para e pensar. Os verdadeiros adoradores adorarão. Isso é verdade. Aí você começa a pensar, por que o Senhor quis dizer isso para a gente? Que na verdade, ele está presente onde há. Os lugares. Então, por exemplo, ele pode estar em uma igreja física, pode ter uma virtual, isso é óbvio pensar mais, né? E virtual pode. Então, por exemplo, às vezes tem cristãos que eles são identificados dessa forma virtualmente, ficam mais à vontade e tal, porque às vezes tem cristão que vai à igreja do teu filho, forçado na barra. Está ali no murão da tal, para o relógio, para o culto, o que acontece? Agora, assim, eu particularmente, aí é a opinião pessoal minha, né? Eu acho que o culto em igreja como essa é mais seguro, porque você tem que contar com a pessoa, repete a pessoa, se é a pessoa próxima. Mas não quer dizer que a outra forma vai ser errada, isso que eu estou falando. Entende, amados? Quantos cristãos vêm para a igreja e vem, às vezes está com. Vai vir porque o pai mandou, a mãe mandou, porque não quer estar na igreja, está ali por obrigação. O que acontece, mano? Entende? Então, assim, eu creio. Sim, lembrei. Igreja primitiva começou como? Nas casas dos irmãos, nas casas. Não tinha templos, era nas casas, está na Bíblia, nas casas das pessoas. Né? Os cristãos da Rússia comunista, né, soviética, debaixo de catacumbas, até hoje é assim na Rússia comunista, né, debaixo de catacumbas, fazem lá. Aí eu falo para vocês, lá não tem uma igreja como essa aqui. E será que deve estar nessa colaboração deles também? Está assim, então assim, isso é muito relativo. Muito relativo. Embora eu defenda a igreja, na verdade, de forma física, mas também não posso julgar os irmãos que fazem virtualmente. Às vezes o que está lá virtualmente está mais centralizado do que está fisicamente. Porque assim, se você é crente em Cristo Jesus, você faz parte da igreja universal. Bom, né? Mas você tem que fazer parte da igreja universal, você nascer de novo, você tem que fazer parte da igreja local, para você mostrar a comunidade. Sim, entendeu? perfeitamente. Quando você se opõe a não fazer parte da igreja local, física, tem alguma coisa de errado. É verdade. Entendeu? Teologicamente falando. Sim. Não, porque, por exemplo, se você pegar a palavra igreja no original grego, eclésia, nunca se referiu, na verdade, a templo para paredes. Isso não é a palavra eclésia, no grego, quer dizer comunidade, reunião de pessoas. Entende? Então, assim, não é eu que seja contra, entende? Não, eu sou a favor disso aqui. Está pelo assim disso aqui. Mas, assim, eu também acho que eu não posso jogar meus irmãos em coisas diferentes. Né? Quantos irmãos a gente tem, por exemplo, assim, irmãos, que não tem esse tipo mais de tempo, né? Assim, o mundo em catacumbas na China, onde lá a perseguição é terrível. Né? Irmãos que preferem na África, na Somália, lá, sabe como é a Somália? São assim, aqui tem uma taipa aqui tem outra taipa aqui tem outra aqui. As casas são simples, aí as igrejas aqui de barro, sabe, de barro. É um templo que isso é. Então, assim, o que é o templo do Senhor? Somos nós. Agora, como o pastor falou, o pastor Edson, né? Se a pessoa coloca o obstáculo e envia o templo local, há algo errado com ela. Né, pastor? Vamos lá, pessoal. Dos crimes contra. Dos crimes contra a honra: caluniar alguém imputando-lhe falsamente, fato definido como crime, detenção de 6 a 2 anos e multa. Olha aqui, pessoal. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente, fato definido como crime. Que é muito importante. Por exemplo, às vezes você
Chega a pessoa, irmão, pastor, eu vi quando tal, estava lá bebendo no bar tal. Vai até com o pastor. Qual é a sua função como pastor? Ele falou, não faça isso. É algumas provas, laço probatório. Cada das provas, tem volta e vinda, você não precisa vai reagir na calúnia. Entende? Então, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente, falta de cumprir, tem na detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Se vier alguém para você, amados, alguma ovelha, dizer, denunciar de alguém que está ao crime, peça as provas. As provas, essas fontes, se ela for, imagem, por aí vai. Difamar alguém. Mas, o professor, Não. que pode tirar foto de alguém? Depende. Por exemplo, você pode tirar para sempre só coisa dele. Sim, mas se aí, esse problema. Agora, essa foto você não pode levar o público, você tem que levar a autoridade. Porque assim, sério, você, vamos supor que eu sou o pastor da. Eu sou um pastor da.